saber da onde iniciou a tua história de fé, porque eu sei que você não nasceu num berço cristão, não tinha já sua fé desde pequenininho, pelo contrário, você foi um ateu convicto, é isso mesmo, Tasso? Era ateu. Existem dois tipos de ateus, dois tipos de ateísmo, acho que podemos começar assim. Claro. Existe um ateísmo com base moral. Esse ateu é aquele que tem raiva do crente. Eu não era assim. Eu era ateu por questões intelectuais. Achava que a cosmovisão cristã não era a visão de mundo que mais bem representava a realidade. Então, meu ateísmo era de índole intelectual. Isso começou a partir do momento que você começou a estudar? Desde cedo, eu estudei em uma escola católica, extremamente tradicional, que era dirigida por freiras. Havia inúmeras freiras naquele colégio e freiras por quem eu tenho o maior carinho até hoje. Então, a minha experiência foi maravilhosa na escola católica. Mas eram freiras que não davam respostas às questões mais profundas da origem do universo, da confiabilidade da Bíblia, das provas históricas de Jesus Cristo. Então, no momento em que, desde criança, nós começamos a nos questionar sobre essas coisas, eu não encontrava respaldo intelectual naquele ambiente em que vivia para dar as respostas para essas questões que naturalmente surgem. O primeiro momento da infância é o momento do maravilhamento. Então as crianças se maravilham com tudo. Ela se maravilha com a experiência e quer repetir 1000 vezes. Se você fizer uma brincadeira com uma criança, ela não quer repetir 1000 vezes aquela brincadeira, porque o que está à flor ali da pele dela é essa sensação de maravilhamento com a existência. Mas gradativamente isso vai sendo substituído pela busca pela verdade. Então na pré-adolescência, a partir dos 9, 10, 11 anos, a criança busca a verdade. Então é importante que neste momento você tenha o arcabouço necessário para oferecer à criança cristã as respostas que ela naturalmente busca. O grande erro em muitas pessoas é dizer assim, não questione, apenas creia. Quando na realidade o que deve ser dito é questione até as últimas consequências, porque embora a filosofia superficial possa levar ao ateísmo, a profunda leva ao cristianismo. Então eu não encontrava nos ambientes em que eu convivia, na escola católica, essas respostas. Nem na tua casa. Nem na minha casa. Minha casa eram de católicos nominais, né? Pessoas que eram estudados, né? Meus pais da área são magistrado, meu avô magistrado, minha mãe professora, então, mas não eram pessoas que tinham a vivência ou direcionamento de entender que a base de fé do cristianismo é a razão. Nós temos nas escrituras isso, na 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem que nós devemos ser capazes de apresentar a razão da nossa fé. Santifique o Senhor em seu coração e esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, diante disso, eu busquei uma visão de mundo que me parecia ser a mais adequada, que de fato era o naturalismo, materialismo, o ateísmo desde a infância. Não me tornei um ateu por questão moral, no sentido de ter raiva do crente. Mas você entendia, você achava que o crente era dotado assim de menos, né, menos inteligência. Ele está assim porque ele não sabe tudo que eu sei. Ou pelo menos aderia a uma visão de mundo claramente falsa. Claramente falsa. Então o tempo passou e eu continuei nesta visão de mundo do ateísmo, até que já tarde depois, né, quando já casado inclusive, nós... E a tua esposa, ela era cristã ou não? Como? Ela era católica praticante, né? Católica praticante, tanto que nós nos casamos com um padre, né? Eu me casaria em qualquer coisa, assim, entendeu? Não tinha, mas você foi porque ela queria, cara, você queria era casar com ela. Era, isso mesmo, Aí nos casamos lá com um padre, ela católica. Aí nós tivemos a primeira gestação, né? Minha esposa ficou grávida. E na translucência nucal deu uma alteração lá significativa e ela fez, na revelação que tinha,
uma conversa com Deus, dizer assim, Deus, se você curar o meu filho, eu vou ler a Bíblia e fazer tudo que tem na Bíblia. Mais ou menos assim, né? E, de fato, houve a extração do líquido amniótico, nós enviamos até para, acho que foi São Paulo, fez a leitura genética e a criança veio absolutamente normal. Então, Deus operou esse milagre. E, a partir daí... Ela teve que cumprir o combinado. Cumprir o combinado. Aí, a partir daí, ela, de fato, começou a estudar as escrituras, se debruçar sobre a Bíblia e começou a conviver ou atender ou ir a uma igreja batista. Porque nesse momento também nós nos mudamos de cidade. Eu assumi uma função, nos mudamos de cidade e começou a ir a uma igreja batista neste lugar. E é uma igreja seríssima, pastores seríssimos. Nós não tivemos aquela experiência que algumas pessoas têm de igrejas ruins, né? Uma vez ou outra a gente encontra alguém que tem uma experiência negativa com igreja. Nós não tivemos isso. Igrejas seríssimas. E ela começou a frequentar. E você não ia? Eu até ia, mas, como eu disse, eu não tinha raiva de crente. Eu achava que era uma visão de mundo falsa. E eu até gostava, porque eu entendia que tinha um padrão de moralidade ali muito bom. As pessoas tinham um comportamento bem respeitável, assim. Isso me atraía, mas eu achava que era falsidade. Até que chegou às minhas mãos um livro. E essa parte eu não me lembro quem me deu esse livro, né? Agora, antes de tudo isso, minha mãe já havia se convertido, é outra história. E ela orava por a gente também. Isso é muito importante registrar, porque a oração é muito importante. Mas nessa situação aí, chegou às minhas mãos um livro de C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. O livro que chegou às minhas mãos foi Cristianismo Puro e Simples. Eu tenho esse livro. Tem esse livro? Tenho. Eu, Karina, fiquei absolutamente impactado pela sofisticação do argumento, a delicadeza do argumento. Ele não foge das questões profundas. Isso, para mim, foi algo novo na visão de mundo do cristianismo. Não imaginava que existia algo assim. Então, a partir daquele livro, eu comecei a ter acesso a uma literatura que eu não conhecia. Não é? C.S. Lewis, Alvin Plantinga, Norman Geisler, William Lane Craig, Ravi Zacharias, que no final da vida dele teve uma situação moral um pouco delicada, mas isso não, penso eu, deve influenciar a profundidade da obra intelectual que ele fez. Então, todas essas pessoas me impactaram muito. E eu passei a um processo de convencimento, não conversão. Sim. Então, intelectualmente, eu passei a entender que havia, sim, viabilidade intelectual na cosmovisão cristã. O que mais foi te confrontando? O que te confrontou ali a partir do momento que você iniciou essas leituras? Você entende que foi o próprio Espírito Santo que foi te quebrantando ou você foi só intelectual ali e algo que você nunca tinha parado para pensar? O que eu digo é que o intelecto não converte ninguém. O que ele faz é limpar os obstáculos intelectuais que afastam o homem do evangelho, que eram muitos. Por exemplo, a origem do universo. Será que as informações que nós temos na ciência, como é que a Bíblia fala sobre isso? Aí eu identifiquei e fiquei bastante impressionado que se você pegasse qualquer obra escrita desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão em meados do século passado, só havia uma obra que falava que o universo tinha vindo a existir a partir do nada, que era os livros de Moisés. Você não tem nada na literatura, exceto na Bíblia, que traz a ideia contemporânea da cosmologia de que o universo veio existir. A primeira fase da Bíblia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse verbo criar é do hebraico bará, que quer dizer criar a partir do nada. Esse verbo é tão poderoso, mas tão poderoso, Karina, que só Deus pode ser sujeito desse verbo, porque nenhuma outra pessoa tem o poder necessário para exercer o ato designado pelo verbo bará. Não é? A ação designada pelo verbo bará. Então, isso é algo impressionante. Você tem aí há mais de 30 séculos uma literatura que fala algo que parecia uma absurdidade, mas hoje a cosmologia contemporânea concorda com isso. Então, todas essas coisas e outras tantas mais começaram a me convencer. É lógico que o
Espírito de Deus também atua aí, mas eu quero dizer que a conversão é mais do que o intelecto. Não é contrário ao intelecto. O que o intelecto faz é limpar os obstáculos. Aí, o ato de conversão mesmo se dá quando minha esposa, ela engravida a segunda vez, nosso segundo filho, né? Nossa filha é Lissa, ela nasce e após 9 dias ela faleceu. No falecimento da nossa filha, com 9 dias, foi que eu tive que tomar uma decisão. Aquilo que eu já havia intelectualmente aderido, a que eu havia aderido, tinha que impregnar minha alma. Então foi ali que eu transitei a distância mais importante que qualquer ser humano tem que transitar, embora não seja muito longa, que é a distância que separa o cérebro do coração. Então, naquele momento, diante do impacto do falecimento de um filho, foi que eu tive que me posicionar. Então, foi ali, de fato, que eu pude dizer, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, veja bem que a conversão é um ato volitivo, um ato de lançar-se diante de algo. Não é um ato meramente intelectual. Sim. Tem o pensador dinamarquês, acho que um dos poucos existencialistas cristãos, que é Søren Kierkegaard. Ele dizia, dos 3 estágios da evolução humana, segundo a leitura dele, o primeiro era o estético, que você dava valor àquilo que lhe parecia belo. Quando você evoluía um pouco, você ia para o estágio moral, você dava valor para aquilo que lhe parecia bom. E o terceiro estágio, que era o religioso, ele diz, não tenho como explicar, é como se lançar no despenhadeiro, tendo a certeza que haverá uma mão que o segurará. Então, esse pulo, se você me entende, né, porque tem coisas que a linguagem não dá conta, você não tem como dizer, você pode mostrar. Esse pulo se deu, que é a genuína conversão, a partir daquele momento. Então, na morte da nossa filha, foi que efetivamente eu me posicionei, e ali eu pude dizer como o apóstolo Paulo diz. Então, essas coisas que as pessoas falam e que você muito generosamente também falou, a que você se referiu sobre coragem, tudo, não é nada, é apenas um posicionamento, você concorda? Um posicionamento diante do que Deus faz em nos trazer da escuridão para a luz, de nos mostrar que por mais célere e passageira que seja a nossa vida aqui, há uma eternidade que nos espera, que nada que se compara ao que está mais à frente. Então, diante disso tudo é que nós nos modificamos existencialmente, nós nos tornamos realmente nova criatura. Nesse momento